Pedro vai para o jogo e bota lá dentro. Mais uma vez. Parece que não há nenhuma dúvida de que o Pedro já está confirmado, né, na Copa do Mundo. E como ele vai ser aproveitado, o André começou no destaque dele até falando a respeito disso, né? Um cara que vai e tal, mas que deve ficar. Louco, que golaço! Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês um trechinho do Linha de Passe pra gente falar do Pedro, do golaço do Pedro em cima do time, da seleção, né, da Tunísia, né? O Pedro que teve 2 oportunidades e guardou, fez o golaço dele em cima da Tunísia, o 5º gol da seleção do Brasil. Cara, é o seguinte, separei para vocês aqui então um trechinho do Linha de Passe. Para você que gosta aqui do programa, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nosso canal Fute React. É isso aí, inscreva-se aqui no nosso canal 2. As imagens é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, ESPN Grupo Disney. Antes da gente começar o vídeo, eu tenho uma dica para você que gosta de futebol. Galera, este vídeo tem um apoio da 1xBet, a melhor e maior casas de apostas do mundo. A 1xBet é parceira do Barcelona, Chelsea, Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus e baixe o app. Como que funciona, galera? Se você depositar R$50, você ganha R$50 de bônus. Se você depositar R$100, você ganha R$100 de bônus. É top e eu recomendo. Está no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você apostar nas melhores e maiores ligas e times do mundo. É top e eu recomendo. E aí, curtiu? Tá no primeiro comentário fixado. Simbora aqui pro vídeo, galera. Vamos lá. Aqui passa o Data Matheus Carreiras do Data ESPN. O Neymar é o jogador com o maior número de participações em gols diretas. Que direta é? O marcou, deu o passe para o gol. Tá. Neymar tem 38. Tem 18 gols mais 20 assistências em 31 jogos. O Richarlison tem 21. 17 gols e 4 assistências em 38 jogos. Isso conta. Isso aqui conta. E aí tem um monte de gente no banco babando para entrar, mas conta. Você não é um jogador que não é uma invenção. Quantos jogos tem o Rafinha? O Rafinha tem 11 jogos e já tem 5 gols e 4 assistências. Olha essa média, Olha essa média, é o que eu estava falando. O Rafinha é um cara de impacto imediato, né? Ele faz parte daquela época nas eliminatórias em que, em especial, os atacantes de lado revitalizaram a seleção brasileira do ponto de vista ofensivo. Não só com gols e assistências, mas com uma dinâmica de jogo que, como você perguntou no início do programa, e os jogos do Brasil, no Brasil, nesse último trecho de eliminatórias, mostraram um envolvimento diferente, muito por causa desses jogadores. Muito por causa do Rafinha, muito por causa do Antony, do Vinícius, e a dinâmica que eles incorporaram à seleção. O futebol que eles praticam mudou, na parte final das eliminatórias, a maneira como a seleção era vista aqui no Brasil. E o Rafinha é o 6º dessa lista, sendo que os 5 que estão na frente dele, mais jogos, né? Jogadores que já estavam na seleção. Exato. Neymar, 31 jogos, Richarlison, 38, Gabriel Jesus, 34, Firmino, 30, Coutinho, 27 e Rafinha, 11 partidas e 9 ações diretas em gol. Então, isso pesa. O treinador olha para isso também, não é o jogo, é o. Acho que você não tem o Pedro aí, né? Pedro? Pedro não, Pedro não. Então, detalhe. Pois é, porque eu queria falar do Pedro também agora. Foi o terceiro Venezuela hoje. O terceiro gol que o Brasil tomou no ciclo com o Tite, com o Marquinhos e Thiago. De bola na área, isso, numa bola parada. Era o Richarlison, o jogador que acompanhava o autor do gol. Né? E acho que isso vai ser falado, porque o jogo da Sérvia tem muito bola aérea, de bola aérea, basicamente a única maneira com essa formação de hoje. Vlahovic e Vlahovic, só os dois. É bom comentar. Os dois. Eu não vi a escalação hoje, mas... Pedro vai para o jogo e bota lá dentro. Mais uma vez. Parece que não há nenhuma dúvida de que o Pedro já está confirmado, né, na Copa do Mundo. E como ele vai ser aproveitado, o André começou no destaque dele até falando a respeito disso, né? Um cara que vai e tal, mas que deve ficar no banco de reservas. Pedro, para mim, foi confirmado na Copa do Mundo na entrevista de ontem do Tite. Quando o Tite claramente vira e fala... Não foi nada sutil, né? Não, e ele tem sido muito claro. Ele vira e fala. Ele fala muito do Pedro antes da convocação.
em todo aquele ciclo de entrevistas, o Tite deu algumas boas dezenas de entrevistas antes da última convocação, fala do Pedro, fala com o Pedro com brilho nos olhos, um jogador distinto, estou buscando, é o que precisamos, vamos ver, só não cravava a convocação. E aí ontem na entrevista ele simplesmente tira todo o peso e fala, não é uma questão de 10 minutos, eu já sei que ele me entrega e ele vai entregar. E basicamente ele fala, vai lá e faz, não se preocupa com isso. Ele não cravou ali, muito conservador, até acho que poderia falar, dando certo no primeiro tempo. Exato, 45 minutos. Ou fossem 20, 25, acabaram sendo um pouco mais de 45 acréscimos. Ele tirou todo o peso e para mim ele foi confirmado ontem na entrevista. Hoje tem a imagem, tem o gol, tem a cena emblemática. Golaço, né? Ele com 10 minutos de segundo tempo, estava até olhando muito fixamente para o Pedro. Em 10 minutos do segundo tempo, num outro desenho de jogo, a Tunísia com um jogador a menos e bem recuada, ele já tinha sido acionado 3 vezes dentro da área. E não é construção de bola que acaba sobrando espaço. Ele é acionado, o Brasil buscava dentro da área, uma bola alçada por cima ou por baixo. A bola não chegava limpa, mas 3 vezes buscando. Ele tenta, ele fura, ele se joga quase que num golpe ali marcial, de arte marcial. Ele já vinha sendo acionado. Uma hora a bola chegou limpa. Quando a bola chegou limpa, caixa. 2 finalizações em 45 minutos, um gol. E bem acionado. Esse é o normal, é o natural. Dele, né? E olhando para o Brasil, para tudo que o Tite acredita e pensa, e tal, e eu não vejo hoje condições de dizer que ele esteja errado, porque o Richarlison está aqui, né, nos números. O Richarlison e Gabriel Jesus, sim, estão num ponto superior ao Pedro, à frente na ideia do treinador, tendo que o Pedro será jogador para segundo tempo, para uma ação de uma presença mais efetiva, uma situação de revés ou de vantagem boa da seleção brasileira, como Aí hoje. ele entra, sim. Hoje, assim, um jogador a menos. O time se transforma para aproveitar a vantagem. Claro. Então, na cabeça do Tite, é assim que vai funcionar. Tem uma coisa em relação a ele, né, bastante óbvia. Entre todos os jogadores praticamente certos e cotados no setor de ataque, né, englobando atacantes de diferentes características, ele é o único que não tem pedigree internacional. E quando o Tite fala, não precisamos colocá-lo em campo 10 minutos, já sabemos e tal, existe uma coisa que é jogos de Copa do Mundo. Nós estamos falando sobre um outro tipo de experiência, um outro tipo de ambiente. Sim. O Renato Augusto esteve aqui, você estava na gravação do Bola da Vez essa semana, dizendo, na hora que ele começa a falar sobre a participação dele em Copa do Mundo, o olho dele fica desse tamanho e ele começa a falar sobre uma experiência que é como nenhuma outra que ele tem. Exatamente. Né? E os jogadores da seleção brasileira, o Felipe Luiz fala muito sobre isso, um cara que jogou centenas de partidas de Champions League, se não for centenas, está perto. Fala sobre Copa do Mundo é outra coisa, a expressão muda. Outro dia, André, me leva como roupeiro que eu topo. Então é isso. Há jogadores que podem ter, ao se deparar com esse novo ambiente, uma reação que não é a melhor. O Pedro não me parece ser esse tipo de cara, né? E acho que com toda a experiência do Tite e da comissão técnica da seleção brasileira, já existe esse diagnóstico. Não, esse não é o cara que vai sentir e vai render menos do que rende no seu clube, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, etc. Então também tem essa questão de compostura, que com relação a todos os outros, já há uma amostra maior, jogo na elite e tudo mais. O Pedro, evidentemente, ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos com o... Tá aí, galera, um trechinho do programa Linha de Passe pós-jogo, falando do nosso Pedro, que precisou de 2 oportunidades para meter a bola lá dentro. É isso aí. Que golaço, hein, cara? Que golaço do Pedro. Ele é muito bom de bola. O Tite sabe disso, né? Todo mundo já crava. O Tite, ontem, na entrevista, ele deu a entender isso. O Pedro é o jogador que a gente precisa. O Pedro tem a característica diferente que nós precisamos para alguns jogos. Ou seja, o Pedro já está na Copa do Mundo. Ele não será titular, mas que ele entrará no segundo tempo para mudar o esquema, né, para mudar o jogo. Isso é certo, galera. O Tite fez os testes, o Tite gosta muito do Pedro, isso não é de hoje, né? Faz tempo já que o Tite elogia o Pedro e com este jogo de hoje, cara, era a cereja do bolo que faltava. Pedro carimba o seu passaporte aí para a Copa do Mundo, para a Copa do Catar 2022. O Pedro joga demais, né? E foi um golaço.
Muito bem, trouxe aqui para vocês um trechinho do programa Linha de Passe. Se você gostou, cara, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom? Isso aqui é Flamengo. Falou do Mengão, falou dos jogadores do Mengão. Eu trago aqui para vocês sempre as matérias. Saudações, galera. Fui!